Olá, meu nome é Denise Dude, eu sou apresentadora, mas hoje não estou aqui apenas como apresentadora, mas principalmente como mãe de uma pessoa com deficiência. E comigo está aqui o Rodrigo Ramos, que é psicólogo há mais de 10 anos no atendimento a pessoas com deficiência e também orientação a seus familiares. E é sobre isso, Rodrigo, que eu quero falar com você hoje. Como estabelecer limite para uma pessoa com deficiência? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Com certeza. E é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Precisamos entender por uma coisa, o limite também é algo social e cultural. Talvez o que seja limite aqui no Brasil não seja limite nos Estados Unidos, não seja limite no Japão. Verdade. Talvez o que seja limite aqui no Japão seja mais limite ainda. A questão de horário e tudo mais. Então vamos pensar em algumas coisas mais práticas para entender. O deficiente intelectual, ele tende à passividade. Quanto maior o grau de deficiência, maior a passividade. E aí já fica uma questão bem ambígua, né? Como que vai trabalhar o limite, então, com alguém que é passivo? Certo. Precisamos entender que o mundo é cercado por regras sociais. Nós temos deveres, nós temos direitos, nós temos que compreendermos enquanto cidadãos participando desse mundo cultural. Então, trabalhar com o deficiente intelectual no limite, além de auxiliar a compreender as regras sociais, é também auxiliar que ele tenha autonomia dentro dessas regras sociais. Certo. Porque, em tese, as regras não servem só para aprisionar e modelar. As regras também servem para auxiliar o nosso desenvolvimento, o nosso convívio. Sim, para que ele sinta também que ele tem uma liberdade para fazer determinadas coisas. Porque a primeira coisa que nós precisamos descobrir é fazer uma caracterização muito honesta, muito sincera e muito terna da deficiência dessa pessoa. Sim. Não só naquilo que ele tem dificuldade, mas naquilo que ele também apresenta potencialidade. Se a gente focar só naquilo que ele não sabe fazer, provavelmente a gente nunca vai descobrir que ele sabe. Sim. É verdade, é uma coisa que eu sinto, né, no dia a dia. Até estava conversando com o Rodrigo anteriormente na gravação, e justamente isso que eu sinto, assim, estou começando junto com o Rodrigo, né, o nosso desafio é ajudar o Dani, meu filho, para poder desenvolver o seu potencial. Então já estou percebendo grandes progressos, né, e no dia a dia, nos hábitos que a gente vai criando, né, estabelecendo limites, mas ajudando a desenvolver o seu potencial. Então a gente precisa descobrir a característica dele. Aí é interessante um profissional de psicologia, junto com uma equipe multidisciplinar, que possa avaliar também as competências, as dificuldades. Então vamos pensar primeiro só para caracterizar a deficiência intelectual. Segundo o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, ele propõe que cada deficiência tem um grau. A gente não usa mais isso, hoje a gente usa a funcionalidade, mas vamos voltar nessa aqui por enquanto. Então nós temos o leve, o moderado, o severo e o profundo. Conforme vai abaixando, a tendência à passividade é maior. Então uma pessoa com um grau de deficiência, segundo o CID-10 profundo, tem muito mais passivo ao meio, explora muito menos o meio, tem muito menos autonomia e independência. Portanto, também consegue se desenvolver dentro do contexto social de uma maneira muito mais restrita. Então, essas pessoas nós temos que tentar fazer com que ele compreenda alguns aspectos da regra social e consiga autonomia, pelo menos naquilo que ele tem condição. Vamos pensar no leve. O leve hoje deve equivaler a mais ou menos 80% das inclusões do mercado de trabalho. Certo. Então, ou seja, ele tem condição de trabalho, de inserir num contexto de trabalho formal, ele tem condição de se inserir no meio social, às vezes tendo autonomia e independência no transporte público. E se você comparar o profundo com o severo, você fala assim, nossa, melhor ser profundo, melhor ser severo, ser leve do que profundo. Não. Todo o grau, toda a dificuldade vai ser proporcional à sua capacidade. Certo. Então o profundo vai enfrentar menos problemas sociais e talvez até ser mais feliz por causa disso. Sim. O leve vai se inserir muito mais na sociedade, com menos recursos e talvez ele vai ter mais dificuldade. Sim. Então, mais conflitos, mais dificuldades para resolver. Exatamente. Então, como trabalhar limite? Aqui eu já dei uma ideia, isso é só uma ideia, de a gente começar a refletir sobre competência. Certo. E também auxiliar
adquirir o máximo da sua capacidade. Todos nós temos limitações, todos nós temos potencialidades e dificuldades. Todos nós temos condição, competência que a gente consegue elaborar ações e temos dificuldades para elaborar outras. Só que o nosso poder de criatividade nos permite também solucionar problema com mais destreza. O desse intelectual, com um poder de criatividade menor, então ele vai ficar mais na barreira social. Entendi. Na barreira da atitude, na barreira da comunicação. Então, concluindo isso, basicamente, precisamos descobrir competências e as dificuldades. E precisamos descobrir se essas dificuldades podem ser superadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. Eu já atendi pessoas que só pelo fato de ficar 8 horas numa situação de trabalho era desgastante. Eu não dava conta. Já atendi pessoas que só por mudar de curso, estava num curso mais artesanal, foi para um curso mais profissionalizante, como uma cozinha, por exemplo, não deu conta, porque a exigência era diferente. Então a gente tem que ficar muito atento às dificuldades. Outra coisa que provavelmente as famílias sempre me perguntam e gera muita angústia na família, então como trabalhar limite? Como proporcionar regra? Exatamente, tem que entender como que essa pessoa está se situando nesse momento cultural, quais são as dificuldades que ele tem apresentado e se ele tem condição de compreender isso. Infelizmente tem regras que são impostas. A gente não pode pegar nada de ninguém, porque isso é furto. Nós não podemos entrar no ônibus e não pagar. Essas regras tem algumas regras que não tem como burlar. Mas o que fazer então dentro de casa? Temos que ficar muito atento a alguns comportamentos. Por exemplo, assim, o sono. Se o sono não estiver legal, alguma coisa não está boa. Alguma coisa está errada. Está tendo uma tensão muito grande e ele não está conseguindo falar sobre isso. Se ele está muito agitado ou extremamente embotado, ou seja, evitando contato social, alguma coisa não é legal. Se o apetite aumentou demais ou diminuiu demais, também é outra coisa. A irritabilidade, como que manifesta a agressividade, se ele agride de forma verbal ou física, ou se ele autoagride. Então tudo isso são recursos para a gente entender se ele está num lugar em que o limite está além da capacidade dele de dar conta disso. Entendi. Outra coisa é tentar descobrir com ele, tentar ouvir dele, se aquilo que ele está fazendo é agradável. É importante entender uma coisa. Nem tudo pode ser visitado do ponto de vista disciplinar. Essa questão aí, que tem que ser disciplinado, nem tudo pode ser isso, porque a própria pressão disciplinadora pode ser uma fonte de tensão. Sim, é verdade. Não, eu sinto isso mesmo. Eu acho que sim, se você pressiona muito, eles não têm estrutura emocional para aguentar uma pressão, uma cobrança. Vamos pensar no que é esperado, não do normal, de norma. Vamos pensar do comum. Então a gente nasce, se desenvolve, amadurece e falece. Durante esse processo da vida, quando a gente é criança, nós temos nossas competências e capacidades inerentes à nossa idade. Então, dos 0 aos 3 anos é bebê, dos 4 aos 20, vamos dizer assim, a época de escolaridade, universidade, e depois talvez o casamento, talvez namoro, aí montar a vida, planejar, você vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, e durante tudo isso, nós temos válvulas de escape. E eles não têm, Eles não conseguem buscar isso dentro de um contexto social. É aquilo que a gente já conversou várias vezes, Eles não têm esse recurso que a gente tem, Não tem. Por isso que cabe a gente, como pais, cuidadores, ajudá-los a encontrar esses recursos, Por isso que é importante o atendimento multidisciplinar muitas vezes, por isso que é importante fazer parte de algum grupo, de alguma escola, de alguma instituição, porque ali ele vai poder desenvolver as potencialidades dele. E com isso vai melhorar a autoestima. Se a atividade estiver de acordo com a competência, se o meio disciplinar estiver
sendo mais facilitador do que impositivo, vai ajudar também na autoestima, ele vai se sentir parte de alguma coisa, ele vai sentir que ele é útil e isso vai fazer com que ele se sinta bem. Uma coisa, né, Rodrigo, que eu acho que eu vou comentar, que eu acho que assim muitas mães vão se identificar, muitos pais também, a gente acaba super protegendo, né? Sim. E é uma dificuldade nossa, uma deficiência do próprio pai, dos próprios pais, né, de querer acolher, cuidar, proteger, mas acaba às vezes impedindo que essa pessoa tenha a deficiência leve ou maior, que ela se desenvolva, que ela descubra o seu potencial, que todos têm, né, Rodrigo? Só dentro eu gostei de que você falou que talvez seja uma deficiência dos próprios pais. Eu vou mudar um pouco, talvez seja uma eficiência. Porque isso foi eficiente um dia. Quando ele nasceu, como todo bebê nasce, a relação é tão intensa, mãe e filho, que gera uma relação simbiótica e ela é necessária para o desenvolvimento dessa pessoa. Se é uma pessoa com cognitivo preservado ou que tem o seu desenvolvimento de maturidade preservado, quando ela chega na adolescência ela quebra isso. Certo. E a mãe tem que se adaptar. Quando é intelectual isso não acontece, porque muitas vezes a maturidade não chega a ponto de poder se romper. Entendi. E a mãe se mantém nesse tipo de padrão de comportamento porque foi o que ela aprendeu e até agora, com 10, 15, 20, 50 anos, essa pessoa precisou disso para sobreviver. Então, o que é interessante disso é o seguinte, não é que é um comportamento deficiente, ele é um comportamento que não sofreu uma reflexão e que por isso se manteve um padrão de proteção, que no momento de que ele ficou adulto, não está ajudando. Entendi. Então, é uma estratégia que não está sendo eficiente. A gente pode avaliar a estratégia, a gente não pode avaliar o comportamento. Entendi. Por isso que eu acho que é importante também, né, que as pessoas que têm alguém na família que convive com alguém com deficiência também busquem ajuda, também conversem com o profissional, também troquem ideia, para que a gente também consiga estar apto a ajudar mais as pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos queridos, né, as pessoas com quem a gente convive, que a gente ama e quer ajudá-los a crescer também, se sentirem úteis, descobrir seu potencial, melhorar sua autoestima. Então, assim, na verdade, né, Rodrigo, a gente precisa se preparar para poder ajudá-los, né? Porque a gente tem mais recursos do que eles nesse caso. Eu costumo falar para as famílias que a mãe de pessoa com deficiência intelectual, principalmente, tem 2 serviços. O primeiro é elaborar um luto de uma incompetência apresentada já no nascimento, de que essa pessoa vai ser incompetente para gerenciar a vida, incompetente para avaliar a crítica, incompetente para poder ter autonomia, ela já recebe então, uma informação de que esse filho precisa de proteção a vida inteira. Então ela tem que elaborar esse primeiro luto. Porque enquanto uma pessoa que não é apresentada a deficiência tem um universo expandido, a mãe que recebe uma pessoa com deficiência tem um universo limitado já. Sim. E que ela, já de cara, ela não sabe qual que vai ser a potencialidade. Verdade. Você vai chegar no mercado de trabalho, você vai só ficar na escola, você vai conseguir se alimentar sozinho, amarrar o tênis. O segundo processo da mãe, ela teve que elaborar um luto e se adaptar a uma pessoa com deficiência que tem toda essa restrição social e por aspectos cognitivos. O segundo, ela tem que começar a descobrir as potencialidades e fazer com que essa pessoa desenvolva. Então é muito complicado. Estirar e apertar a corda e transforma isso numa situação de angústia. Quantas vezes a gente não chega e fala, seu filho já pode dar dinheiro sozinho? Meu Deus do céu, como que vai dar dinheiro sozinho? Porque se habituou tanto a ter que proteger. Verdade. Que quando a possibilidade do desenvolvimento mais próximo da normalidade se apresenta, assusta. Assusta. Gera um medo muito porque grande. O risco de acidente, o risco de alguma coisa, a própria vida é muito grande. Então nós temos, por isso que é interessante o amparo e a ideia da gente fazer esse bate-papo, é começar a desmistificar a deficiência intelectual, principalmente, para que a deficiência intelectual encontre um lugar social que ela possa estar. Se a competência dela permite que ela chegue ao mercado de trabalho, que ela vai chegar ao mercado de trabalho. Mas se a competência dela que chegou ao mercado de trabalho não permite que ela namore, porque não faz parte da maturidade, ela não atingiu essa maturidade, ou não permite que ela ande sozinho, que também a gente ache recurso para que essa pessoa viva do mais autônomo possível.
que não seja ditado pela sociedade ou o que ele tem que fazer ou não. Por isso que a questão disciplinar tem que se trabalhar de uma outra forma. Na pessoa com clínico preservado, ela vai conseguir discriminar aspectos disciplinares. Ela vai saber que no campo de futebol ela tem uma atitude, na igreja tem uma atitude diferente, em casa tem uma atitude outra, no trabalho, na escola tem uma atitude outra. A pessoa com deficiência intelectual vai geralmente agir na escola, no trabalho, em casa, no campo de futebol, na igreja, qualquer contexto social que ela for, da mesma maneira. Acho que eu estou na batalha com um rapaz que atendo há algum tempo já no consultório, e pelo menos há bastante tempo mesmo. E estamos sentindo o fruto hoje do entendimento do que significa amor. Entendi. Hoje. Depois de muitos anos de atendimento. Hoje eu posso te falar que ele está conseguindo compreender a terminologia namoro. Entendi. Que é também um aspecto bem difícil que a gente pode falar no próximo programa sobre a sexualidade deles. É bem difícil. Tem coisas bacanas para se falar a respeito disso. Né? Então esse é um tema muito interessante e muito difícil para as mães lidarem, também para os familiares lidarem, né? Já está feito convite. Vamos para o próximo programa. Então nós vamos parando por aqui hoje. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco, mas olha, estamos aqui à disposição. Vamos abrir um espaço para que sejam feitas perguntas, tá? Que vocês possam nos mandar a sugestão de temas. E nós vamos estar aqui para ajudar nesse bate-papo, trazer informações, trazer reflexões para vocês. Quem sabe aí a gente possa estar, né, Rodrigo, com todo o nosso carinho, com toda a nossa boa vontade, estar ajudando em alguma coisa aí, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.